como trabalhar o seu conhecimento técnico para você ser promovido para gerente. Antes de eu lhe explicar, eu gostaria de convidar você para a jornada Você Gerente. Nos dias 23, 24 e 25, eu vou dar uma série de aulas ensinando você a ser promovido para gerente. Então, nos dias 23, 24 e 25, você de fato vai aprender tudo o que você precisa para ser promovido para gerente. Então, clica no link da bio, serão aulas 100% online, 100% gratuitas. Clica agora no link da bio e se inscreve para você não perder esse evento, não esquecer esse dia. Eu tenho certeza que você vai conseguir acelerar a sua promoção. E uma coisa que você precisa analisar é o seu conhecimento técnico. Você precisa ser estratégico sempre no seu conhecimento técnico. Ele é o mais importante. Tem gente que acha que para ser promovido para gerente precisa ser o melhor especialista, precisa entender de tudo. Não, não é assim que você vai conseguir a sua promoção. Tem gente que acha que tem que fazer MBA, pós-graduação, tem que tirar certificação, tem que ser aquele especialista nato para poder conhecer de tudo dentro da empresa. E você não precisa disso. Você precisa, de fato, ter um conhecimento técnico, algo que possa ser aplicável, algo que possa gerar valor para a empresa. Então, se você precisa fazer determinada atividade, você vai e aprende aquilo ali. Se você precisa gerar valor para a empresa, uma ideia que vai aumentar em, sei lá, em 30% o faturamento, aí você vai e aprende aquilo ali para poder aumentar o faturamento da empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente indo buscar conhecimento de forma genérica e aí acaba perdendo tempo, investindo dinheiro em lugar onde não deve para poder buscar apenas conhecimento. Mas o que vai te promover para gerente são as suas atitudes, certo? Não é só você conhecer, não é o seu currículo. O currículo serve muitas vezes para você entrar na empresa. Para você ser promovido, ele não serve. O que serve é você gerar valor para a empresa, mostrar que você tem perfil de líder para a empresa. Esse é o conhecimento que você tem que buscar. Conhecimento que vai fazer você aumentar os resultados da empresa, tá bom? Então, foco nesse conhecimento. E para isso, eu vou começar aqui com o filme O Homem que Mudou o Jogo. Vou falar aqui de conhecimento técnico, passar alguns filmes para você entender algumas visões, como é que cada filme trabalha isso, para você entender algumas visões, para você entender algumas histórias e conseguir ver na prática tudo que eu estou lhe falando. E o filme O Homem que Mudou o Jogo é exatamente isso que eu estou falando. Então, um diretor de um time de beisebol, ele realmente busca inovar nas contratações dos jogadores e aí ele vê potencial em um rapaz que sugere para ele contratações através de cálculos estatísticos, analisando cada jogador, cada perfil de cada jogador através de cálculos estatísticos. Ele percebe valor nesse conhecimento desse rapaz, ele traz para o time dele e valoriza essa pessoa e aí é a hora que ele muda o jogo, ou seja, que ele realmente consegue fazer algo disruptivo dentro do time dele e dentro, inclusive, do próprio beisebol. Então, um filme fantástico. Então, quando você buscar um conhecimento, busca um conhecimento que vai gerar valor para a empresa, que precisa ter foco, tá bom? E não necessariamente esse conhecimento tem que ser seu, como o filme está mostrando aí. Conhecimento técnico era realmente, de estatística, era de outra pessoa. E aí ele foi lá e buscou esse conhecimento. Mas o mérito pelo resultado acabou sendo para ele. Claro, se desse errado, o mérito, as críticas também teriam sido para ele, certo? Afinal, ele era o diretor de futebol. Mas como deu certo, como ele inovou e deu certo, ele trouxe uma pessoa, um especialista, ele conseguiu, de fato, crescer. Então, o que é que eu queria que você analisasse nesse filme? Primeiro, o especialista, ele continuou como especialista. Nada de errado em ser especialista, nada de errado em querer fazer os cálculos estatísticos lá, certo? Ele também se destacou. Mas se você quer uma função de liderança, uma função gerencial, não é isso que vai fazer você ser promovido para gerente. Então, você precisa saber usar o conhecimento técnico ou adquirir o seu conhecimento técnico para gerar valor para a empresa, tá bom? O outro filme aí chama-se O Menino que Descobriu o Vento. E aí eu volto aqui para a questão do foco.
Então, o menino buscou o tempo inteiro conhecimento para poder gerar valor para a comunidade dele, certo? Então, não buscou conhecimento à toa, não. Eu vou primeiro aprender para eu conseguir implantar. Ele bola um sistema onde ele consegue captar água do solo. Ele vivia num país onde tinha sérios problemas com a seca. E ele bola um sistema onde ele consegue captar água do solo. Então, qual seria o normal? Não. Primeiro eu vou estudar engenharia, a pessoa normal. Não, primeiro eu tenho que formar no colégio, depois que eu formar no colégio, eu vou estudar engenharia, depois que eu estudar engenharia, eu vou fazer um pós-graduação em postos artesianos. Esse é o caminho normal que a gente percorre. E é essa visão que eu estou querendo botar em sua cabeça. O menino não, o menino precisava gerar valor, era uma necessidade até de vida mesmo. Então, ele foi lá e buscou os conhecimentos para poder fazer o sistema de poço artesiano e levar o seu nome. Acabou, o foco dele não era nem levar o nome dele, perdão. O foco dele era, de fato, conseguir extrair água do solo para que as pessoas pudessem cultivar. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Ele buscou mentores, teve crítica de muitas pessoas, inclusive do pai, dizendo que isso era um sonho, que isso não ia dar certo. Mas se você acreditar na sua ideia, se você acredita que a sua ideia vai entregar resultado para a empresa, vai aumentar faturamento, reduzir custo, aumentar a satisfação do cliente, enfim, vai melhorar operacionalmente a empresa, não importa o indicador que vai ajudar, mas se você acredita na sua ideia, não deixe ninguém criticar, vá à frente e implemente. Claro, você precisa validar ela com o seu gestor. Se o seu gestor validou e acredita na ideia, você vai conseguir caminhar muito mais rápido. Bom, outro filme, na verdade agora é uma série, chama-se O Gambito da Rainha, série fantástica, onde mostra uma jogadora de xadrez excepcional mesmo, e ela consegue ir ganhando diversas partidas e chegar muito longe jogando xadrez. Mas uma coisa que ela só percebe quando ela perde é que, por mais que ela fosse fantástica, por mais que ela tivesse muito conhecimento ali do xadrez, ela precisava de gente como ela, certo? Ela precisava de gente agregando. Então, quando você buscar conhecimento técnico, mesmo que você já seja um excelente técnico, uma pessoa que conheça muito, não seja arrogante. Ela foi em determinado momento da série, ou seja, achando que ela poderia ser campeã sozinha. Então, a partir do momento que ela percebeu que se ela fosse em equipe, ela conseguiria ter resultados melhores, ela teve resultados melhores. Então você precisa perceber isso. Nada de ser arrogante, nada de achar que é o sabichão, que sabe tudo, todo mundo me consulta. Não, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo mesmo, tá bom? Então, apesar de se você tiver muito conhecimento, você precisa ter esse conhecimento aplicado para gerar valor para a empresa e sempre que você puder, você tente agregar mais conhecimento ainda, andando com pessoas de fato na empresa que possam lhe ajudar a ser promovido para gerente. Então ela começa a ter amizades, ela sempre foi muito sozinha, mas ela começa a ter amizades com pessoas do mundo do xadrez que podem de fato ajudar ela a ser campeã, que podem de fato orientar ela em coisas que ela não via antes. Então, se você quer ser promovido para gerente, converse com seu gestor também, abra o jogo, pergunte o que você pode estar fazendo para poder evoluir, qual o conhecimento que ele entende que você precisa adquirir para poder ser promovido. Então, é muito importante você estar aprendendo constantemente com o seu ambiente de trabalho e não achar que você é uma sumidade dentro dentro da empresa, tá bom? Outro filme fantástico chama-se Wakanda Forever. Então, esse filme, ele conta a história aí, né, de um líder que morreu e o reinado lá, Wakanda, ficou meio que perdido sem o líder e acaba acontecendo uma série de adversidades aí no reino e mostra uma técnica, ou seja, uma pessoa que sempre foi da parte técnica, sempre foi uma especialista, mostra ela se tornando uma liderança. Então, para você ser promovido para gerente, isso acontece muito.
muitas vezes as empresas promovem os técnicos na circunstância do filme, não foi nenhuma promoção, foi algo que foi imposto, tá bom? E às vezes é imposto mesmo também nas empresas. Mas muitas vezes um bom técnico, ele é promovido para uma função de liderança. E muitas vezes isso dá errado. Então, se você quer ser promovido para gerente, busque conhecimento de liderança, tá bom? Então, se acontecer que você, eu sou um especialista na empresa e a empresa me reconheceu, você tem que ter a humildade de perceber que você é um especialista e que você precisa buscar os conhecimentos de liderança. E se você já estiver buscando previamente, já estiver mostrando para a empresa que você de fato tem potencial para se tornar gerente, que você tem buscado de fato, sabe liderar equipes, ótimo, você já vai conseguir acelerar a sua promoção para gerente. Então, ser um especialista não vai lhe promover, dificilmente. Mas se isso acontecer, você vai lá e busca o conhecimento de liderança que você precisa, tá bom? Outro filme muito bom também é O Jogo da Imitação. Então, o governo britânico ele reúne uma série de gênios, de pessoas muito inteligentes para poder decodificar uma máquina lá alemã, uma máquina de criptografia alemã que ela usava aí em suas comunicações. E é uma máquina muito difícil de se quebrar essa criptografia. E existia uma pessoa que se destacava dentro do time. Mas ele sempre buscava trabalhar sozinho. E aí, ele, por mais que ele tentasse ele criar uma máquina que fizesse essa decodificação de forma automática, por mais que ele sempre tentasse, ele sempre travava, não conseguia. Ele tinha, digamos, questões externas atrapalhando ele. E aí ele brigava constantemente com o time, porque ele se achava o bonzão, ele se achava superior aos demais, e isso atrapalhava ele, e ele não percebia. A partir do momento em que ele conseguiu agregar os outros pensadores, os outros técnicos, junto com ele nessa missão, foi que ele conseguiu ter êxito, certo? Então, é o mesmo recado lá do Gambito da Rainha. Por mais que você seja muito bom tecnicamente, por mais que você conheça muito, não seja arrogante. Muitas vezes você precisa das outras pessoas, nem para o conhecimento técnico, mas precisa para lhe dar uma visão que você não está enxergando, para lhe dar uma visão, para lhe dar um feedback de alguma situação que você não está enxergando. E o filme mostra muito isso, é muito fantástico o filme, vale a pena você assistir com esse olhar. E por fim, o último filme chama-se Os Vingadores. Nesse filme, eu gostaria de lhe dizer um recado. Os Vingadores, cada um tem o seu dom, tem o seu poder, né? E você também tem o seu dom, você também tem o seu poder. Ninguém vai conseguir ser bom em tudo, certo? Mas se você quer ser promovido para gerente, você tem que buscar o poder para poder ser gerente. O que é o poder? O conhecimento necessário, as habilidades necessárias. Mostrar atitudes para a empresa que demonstre que você tem o conhecimento e habilidade de gerente, certo? Então, não queira entender de tudo da empresa. Eu vejo muita gente estudando diversas áreas da empresa, estudando o jurídico, estudando a área ambiental, estudando a parte operacional, estudando a parte financeira, querendo entender e ser especialista de tudo. Você não vai conseguir. O que você tem coisas que eu imagino que você já tenha um dom, assim, todo mundo tem os seus dons, todo mundo é bom em alguma coisa, você reforça isso e vai buscar conhecimento, vai buscar aprender como ter atitudes de líder, que é isso que vai lhe promover para gerente, certo? Então, fica a dica aí, conhecimento técnico, ele tem que ser, vou falar isso muitas vezes, você precisa buscar ele para poder aplicar ele, certo? Então, quando eu entrei na empresa Baianas, na Embasa, eu fui acompanhante de saneamento da Bahia, eu tinha muito interesse em crescer e me tornar gerente de forma muito mais rápida. Entrei como analista de sistemas, como técnico, mas busquei conhecimento na área comercial. Por quê? Porque eu percebi dentro da empresa que as oportunidades para ser gerente comercial eram muito maiores.
do que gerente na área de TI. Então, tinham 19 gerências comerciais. Na área de TI, tinham 2 ou 3 gerências. E aí, eu fui estratégico, né? Eu vou aprender comercial para depois eu buscar uma vaga. E foi isso, foi com esse foco, foi com essa estratégia que eu consegui sim, me tornar e conseguir a minha primeira gerência. Então, é muito importante mesmo você ser estratégico, você buscar aquele conhecimento que vai, de fato, lhe promover para gerente, que de fato você vai conseguir gerar valor para a empresa vai ver que você tem potencial para ser promovido para gerente. Então fica aí a dica sobre conhecimento técnico e não perde a jornada você gerente. Nos dias 23, 24 e 25 de maio. Estou reforçando com você, certo? Essa aula que eu fiz aqui é um aquecimento apenas para que você chegue mais pronto na jornada, para que você chegue mais preparado e possa aproveitar ao máximo o conteúdo que eu vou dar. Clica no link da bio agora e se inscreve. Será 100% online, será 100% gratuito. Valeu? Fica aí a dica e um forte abraço.